Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo. Hoje é sexta-feira, 27 de setembro e está começando o seu programa Fique por Dentro. Hoje apresentado por mim e pelo... Que camisa é essa? E pelo Márcio. Pijama. Que susto! Você estava com essa camisa antes? Tava, meu pijaminha. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Oh, Nossa pauta hoje tá curta, né, Clóvis? Dá pra fazer em 1 hora e meia o programa? Eu espero, né? Tem bastante assunto para tratar, algumas coisas não tão legais, uma coisa muito legal que naturalmente nós vamos deixar para o final do programa, que é para fazer você assistir até o fim. Né? É a cereja do bolo. Isso, mas nós tivemos reunião no comando, reunião na secretaria, teve entrega de viaturas, tem reunião da FENAGuardas, né? Mas eu queria começar, Márcio, essa semana, fazendo um elogio até, né? O inspetor Barros da ID11. Isso, da série, isso. Da ID11, assim, eu sei que as coisas não são perfeitas, mas ele tem mostrado uma disposição grande para resolver as coisas. Isso é bem legal, né? Que é uma unidade grande que tem bastante problemas, sempre que os problemas aparecem e a gente faz contato e tal, ele rapidamente busca a solução, agilizar as coisas. Isso é muito legal, é uma coisa que poderia, digamos assim, contaminar a instituição como um todo, e embora eu deva registrar também que a gente está vendo algumas coisas positivas, algumas gestões mais positivas, o pessoal mais empenhado aí, isso é legal, né, das unidades, a gente está vendo uma melhora, uma busca por melhora, isso tem sido bom. Mas essa semana falar especificamente do inspetor Barros pela conduta que ele tem tido aí nessa relação para buscar solução. Você quer começar pelo começo da semana? Que a gente teve uma reunião, eu não participei. Né? Mas assim, vamos falar do noticiário nacional, depois a gente vem para cá para a gente não bagunçar muito, né? É só informação, todo mundo está acompanhando a nossa luta aí na questão da reforma da Previdência, a FENAGuarda está lá constantemente. Essa semana, acho que essa é uma das primeiras semanas que não tem ninguém de São Paulo lá, né? Está o pessoal do Rio Grande do Norte, de Santa Catarina e do Pará. Estão lá e o pessoal teve uma reunião com o relator da reforma da Previdência, o senador Tachir Reissati, para a gente apresentar as nossas emendas. Eu já tinha tido uma reunião lá com a assessoria dele, né? E assim, as coisas estão avançando e eu estou animado com as possibilidades. E no dia 16 de outubro, nós vamos fazer um evento lá em Brasília que vai ser o lançamento da Frente Parlamentar Pró-Guardas Municipais, né? Nós vamos informar isso para as pessoas que quiserem ir e tal, a gente vai informar aí com um pouco mais de tranquilidade, né, que ainda tem um tempinho, mas já para as pessoas que quiserem ir se preparando, né? Agora vamos para o começo da semana, né? Na segunda-feira houve uma reunião da entidade sindical com o comando da guarda, representado pelo subcomandante e outros inspetores que ali estavam, né? Você participou da reunião, não estava presente, estava fazendo uma outra atividade, mas conta pra gente o que foi pautado, o que foi tratado nessa reunião. Então, assim, a Secretaria, a Administração Municipal, enfim, ela quer que a guarda, eles querem implementar um programa, tem um nome lá que eu não me lembro agora, mas basicamente é para ter segurança nas escolas. Okay? Para ter segurança. Então, vou colocar guardas em escola. E a reunião lá no comando foi exatamente para eles nos apresentar isso, né, que foi uma postura legal do comando de fazer isso, e de pensar um pouco como equalizar isso. Porque é mais uma atividade que fazia tempo que não tinha, tem que, se eu não me engano, são 175 escolas, para ter 2 guardas em cada escola, num período de 8 horas lá. E aí como é que vai pôr? Vai pôr quem lá? Porque o efetivo da guarda é menor hoje do que era o mês passado, né? Para a gente nem ir muito longe. Né? Não terá contratação, não teremos guardas novos tão cedo. Sim. Tão cedo. E as demandas continuam. Né? Então, de que maneira vai se solucionar? Então, nós estamos... A pergunta é, de onde tirar? Isso. Né? De onde vai tirar? Aí nós estamos discutindo conjuntamente, né?
para se achar uma solução. Isso é uma coisa boa, que o que foi discutido conjuntamente, seguramente a solução será melhor. Já tiveram algumas coisas que nós descartamos, então nem vamos falar o que a gente descartou, que é inviável, que não tem a menor condição, que é inaceitável, né? Mas esse é um assunto que ainda vai voltar a ser discutido aí nesse sentido, né? Basicamente é isso. Tem aí um planejamento de colocar guarda em escola, tal, e aí a maneira como isso vai ser dado, isso ainda não está totalmente fechado. A gente discutiu isso lá no comando e também levamos isso para reunião com a secretaria, né? Para levar o nosso ponto de vista, e aí vamos ver como é que isso avança, mas aí a gente vai informando aí à medida que for avançando esse debate. Aliás, eu posso fazer um lembrete, porque na reunião anterior a essa, que precedeu essa do Comando Geral, a gente tratou de uma pauta que foi a revogação da Ordem Interna 004, que falava da folga mensal garantida. E na reunião anterior que precedeu essa foi a reunião com a comandante Elza, né? E ela nos deu a informação de que revisaria a Ordem 004 e que soltaria uma nova ordem, mas aprimorando a 004 dessa forma, não foi isso? Isso, exatamente, né? Na verdade, todo esse embrólio se deu por conta daquela ordem 012, a ordem que cancelou a 004, né? Certo. Que assim, do nosso entendimento, a ordem 012 é totalmente desnecessária. Né? E causou um rebuliço danado na instituição. Por causa de algumas unidades que não cumpriam a 004, achou-se melhor revogar ela do que prestigiar se cumpriam, né? Que é aquela coisa, né? Eu tenho uma regra aqui, que tem um monte de gente que cumpre e alguns não conseguem cumprir porque não conseguem cumprir, né? Aí eu vou estudar aqui. Eu vou ver por que as pessoas não conseguem cumprir, se é falta de meio, se é falta de capacidade, o que é. Não, tem uma solução melhor. Eu revogo e mando todo mundo não cumprir mais. Né? É umas soluções, às vezes, que é o cara que joga o sofá fora, né? Eu não me assusta se fizesse isso com atividade física, viu? É que é lei, né? Atividade física é lei, senão já teriam feito. Mas enfim. Mas de qualquer maneira, a comandante concordou que estava errado, revogar, né? E aproveitar essa coisa já para fazer alguns ajustes lá que ela entendia que deveria ser feito nessa ordem 004. No entanto, o prazo, né, até o inspetor Camargo, né, ele até brincou comigo, falou, antes de você gravar o programa já vai ter saído. Não saiu, né, nós já estamos gravando o segundo programa e o negócio não está pronto. Mas ontem eu perguntei para o inspetor Wellington, ele falou que ela já está pronta lá, para ser revisada pela comandante e para ser publicada. Talvez publique amanhã no Diário Oficial. Talvez quando esse programa as pessoas estiverem assistindo, isso já tenha sido publicado, né? Mas, de qualquer maneira, até agora, o momento que a gente gravou, não estava ainda não. Então, estamos de olho aí, porque a Ordem 012, ela é uma... Clóvis, eu sei que você teve uma pauta que você tem tratado também muito junto à Suplan, que é a entrega do cinturão, né? Me parece que a turma 63 recebeu, ou parte dela recebeu o cinturão, a turma 61 e 62 não havia recebido, né? O material está na DAI. Existe o material, está na DAI. Por que não chega no efetivo, Clóvis? Então, né? Tem algumas coisas que eu não consigo entender, e aí você precisa conversar com 1 milhão de pessoas para poder resolver um problema que não deveria nem ser problema. Não deveria existir. Né? Mas a gente conversou na Suplan, aí a Suplan falou, não, tem os cinturões lá, é só pagar. Né? É só as unidades pedir. Aí o que a gente fez? Orientou os guardas, é só a sua unidade pedir. Aí o povo foi, né, atrás dos chefes. E o pessoal cobrando a gente, não estão pagando, aí eu aproveitei lá a cerimônia da entrega das viaturas, eu conversei, porque basicamente o pessoal da turma 61 e 62, eles estão aqui mais concentrados no centro e na zona norte, né? É um ou outro que está espalhado pela cidade, mas a regra vale para todo mundo. Eu fui nas unidades que tem mais guardas. É que o chefe da unidade tem que fazer o levantamento das pessoas que tem lá, porque todo mundo lá está trabalhando de cinturão. Só que o cinturão é emprestado, o cinturão é cedido, o cinturão é doado, o cinturão é do primo dele que é da outra corporação que emprestou para ele e tal. Né? Só que o chefe está vendo o cara trabalhando, para ele estar normal, ele não foi lá perguntar. Aí, me parece que ontem saiu uma ordem de serviço da Suplan
E aqui é umas coisas que só tem na guarda, né? Desenhada, né? Isso, se não tiver ordem de serviço, o povo não toma iniciativa para fazer as coisas. Mas saiu uma ordem de serviço para a Suplan determinando que os chefes da unidade verificassem quem é da turma 61 e 62 da unidade dele, que é alguma coisa que ele deveria saber de cor, salteado de cabeça para baixo, e para pegar os dados e fazer o pedido lá do cinturão, né? Que aí a Suplan ia liberar o sistema Supre lá para fazer o pedido e tudo mais. A ordem de serviço chegou nas unidades, porque o WhatsApp não perdoa, né? Já me mandaram aqui, tal, até agradecendo, né? E tal. Agora os chefes das unidades fazer o pedido. Os cinturões estão lá, né? É só pedir, e eu espero que no próximo programa esse problema não seja mais problema, a gente esteja discutindo outros. Bom, eu vou pegar o carro do sindicato achando e você distribuindo o cinturão. Eu vou lá na DAI, lá recolho, pego o nome do pessoal que está distribuindo para facilitar a vida dos chefes aí, tá? Não tem jeito, né? Eu espero que... Não, ou então, pode fazer melhor. Pega um mob. Eu vou pegar o mob. O Carlão tá aqui atrapalhando a gravação. Põe sua cara aqui, Carlão. Não, mas o mob é demais, hein, gente? Tá atrapalhando aqui, fazendo barulho, tá escrito silêncio pra tudo que é canto, mas ele não aguenta, é mais forte. Aí depois o pessoal fica falando que eu fico fazendo bullying com o Carlão na gravação. Não, É que você fica bulinando o Carlão, não sei o que, mal... Meu, e você fala mob, ele treme. Teve uns 50 recomendações de silêncio aqui. Né? Assim, mas de qualquer maneira, o povo tem que se mexer, isso é tarefa de chefe, né? Então eu espero não ter... Aí já vamos entrar no assunto de entrega das viaturas? Vamos. Né? Você foi lá na cerimônia, né, Cláudio? Fui, estive lá na cerimônia e tal, lá no Anhembi, muito legal, as viaturas tão bonitas, né? Gostei muito das viaturas do Canil, foi bem pensado, tem os compartimentinhos lá, tudo certinho, espaço... Tem espinhas? Pensaram no espaço pro cachorro. Ah, legal. Pensaram no espaço pro cachorro, mas nos móveis não pensaram no espaço pro guarda. Né? Tem espaço para o cachorro, tem tudo bem pensado. Tem lugar para água, para transportar água para o cachorro. Poxa, né? bom, hein? Quem sabe na próxima pensem para o ser humano também essas coisas, né? Mas foi bem legal, assim, porque estavam tão bonitas mesmo, o grafismo das viaturas ficou legal, né? Não polui, nem é sumidinho. Já que você falou desse, não tem cinturão para cachorro? Não, tem coleira. O prefeito estava lá, fez. E aí eu aproveitei uma oportunidade e conversei com o prefeito. Né? E o que você cobrou dele? Concurso. Na verdade, cobrei concurso, contratação, efetivo. Né? Essa foi uma conversa rápida, né? Mas basicamente eu cobrei. Exclusivamente foi sobre contratação o assunto, né? Porque nós estamos com uma defasagem muito grande, nós temos hoje um efetivo menor do que a gente tinha há 15 anos. Em 2005 o nosso efetivo era maior do que é hoje. Né? E as demandas, pelo amor de Deus. Só que não tinha tantas demandas, não tinha mediação, não tinha Maria da Penha, não tinha ambiental. Não tinha ambiental. Em 2005 acho que não tinha nem IOP ainda, né? Mas não tinha também junta de serviço militar, não tinha defesa civil, né? Não tinha Cracolândia, né? Não tinha muita coisa. E a gente não tinha também tanta barriga, né? Tanta idade. Tinha mais cabelo, né? Tinha mais cabelo e tal, né? Então, nós precisamos de efetivo. E foi nessa linha aí que eu conversei com ele, né? Nesse sentido aí. Vamos vir a página aí, Zeca, porque aí nós... Antes de virar a página, eu quero te fazer uma pergunta. Você está falando de responsabilidade, né? E falando inclusive da responsabilidade do chefe em relação ao cinturão. Me fala uma coisa. E o adiantamento bancário, de quem que é essa responsabilidade? É do primeira classe que trabalha na unidade? Eu queria entrar nisso, porque isso tem a ver com que foi um dos assuntos que nós tratamos na reunião da secretaria ontem. Certo. Porque essa semana nós tivemos um problema aí, numa unidade, que suspendeu a atividade física porque tinha um vazamento no banheiro. Em um dos banheiros? Né? Em um dos banheiros. Tinha um vazamento lá e tal, aí desligaram a água, aí não sei o quê, e aí suspendeu a atividade física.
E aí eu fui lá na unidade, estava o chefe da unidade lá quebrando a parede, ele mesmo fazendo o negócio, né? Então assim, primeiro que está errado, né? O chefe da unidade é pago para pensar, para gerenciar, não é para ficar ele quebrando a parede, fazendo a atividade. Mas eu nem vou entrar nesse mérito aí. Assim, a primeira coisa é que a atividade física não pode ser suspensa, porque não tinha água para fazer atividade física, mas a base estava funcionando normalmente. Então tinha que suspender todo o funcionamento da base. Mas aí, até falando sobre isso, sobre reformas das unidades e tal, na reunião, a própria secretaria falou, mas por que o pessoal não usa o adiantamento bancário para essas coisinhas aí, né? Às vezes consertar um cano, fazer uma coisa que o adiantamento bancário é para isso. Aí eu assim, falei, pois é, um dos problemas é que nós temos, e eu falo isso muito, nós temos 470 pessoas, olha o Carlão borrifando aqui de novo, né? 470 pessoas acima do nível 3 da guarda. 470 pessoas. Só que as pessoas não querem assumir a responsabilidade de cuidar do adiantamento bancário. Se não quer assumir a responsabilidade disso, porque quer o bônus de ser inspetor de... Tem que assumir essas tarefas. E as pessoas têm que dar as tarefas para as pessoas. Até fiz uma ressalva muito... Porque tem unidade que a pessoa responsável pelo adiantamento bancário é uma primeira classe. O cara não tem autonomia, nem a obrigação de fazer isso. Tem unidade que é um subinspetor. E, aliás, só para fazer um registro positivo, eu acompanho o Diário Oficial, até usei como exemplo positivo, o subinspetor Moura, da Aricanduva Formosa, ele usa direitinho. Todos os meses você vê lá que ele fez os processinhos direitinho e tal, e não morreu, não foi demitido, e utiliza as coisas. Agora, o povo fica com medinho, com não sei o quê. Se tem medo, é só quando chegar janeiro, fevereiro, não sobe lá na Consolação e se inscreve para poder ser promovido. As pessoas se inscrevem para ser promovido e depois não quer assumir a responsabilidade do lugar para onde foi. Quem tem que cuidar de adiantamento bancário é inspetor de divisão, né? E tem que utilizar. E aí às vezes fica a torneira vazando lá 1 ano e 3 meses na base e ninguém troca, que é uma coisa que pode ser feita com adiantamento bancário porque não quer assumir a responsabilidade. Então foi um pouco nessa linha aí. O secretário passou a tarefa para o comando lá para organizar isso. Vamos ver como é que isso vai avançar agora, né? Espero que avance. Bom, mas já entramos no tema da reunião da SMSU. Da reunião da SMSU. O duro, participei, né? Assim, o duro é que às vezes a gente gasta, uma reunião a 2 horas, a gente gasta 1 hora, 1h30 tratando de assuntos assim que não deveriam existir, né? Na verdade. Mas essa foi uma das coisas. Uma outra coisa, né, que tem a ver com a entrega das viaturas é a questão dos MOB, né? Eu fiz essa pergunta lá e eu gostaria de saber essa resposta. Vieram 20 MOBs. Ok, ninguém vai devolver, jogar fora, tem que usar, né? Em princípio falaram que esses MOBs viriam para o centro. Sim. Né? Não é perfeito, mas aqui tem bastante viatura, então se tiver tendo 2 no MOB e precisar de apoio, o apoio chega rápido, não precisa andar com auxiliar. Tá, ok. Mas aí resolveram mudar isso. Eu não sei quem decidiu, porque decidiu, esses benditos desses carros foram para a periferia. Aí o MOB foi lá para a freguesia do Ó. Foi para a freguesia do Ó. Aí pega... Subir a Brasilândia lá, né? Isso, aí vai colocar 3 pessoas dentro de um MOB para rondar as escolas da Vila Brasilândia, que é só morro, né? Cheio de subida, descida, e isso mas não é só isso, né? É que mandaram um MOB para a base e para os comandos operacionais que receberam viatura, que não tem atividade operacional, de policiamento mesmo, que é a viatura que está lá para transportar o chefe para uma reunião e tal, que é eventual, foram as Duster. Eu não consigo entender isso, com essa lógica de distribuição. Para mim, o comandante da unidade poderia ter uma limusine, não é esse o problema. Agora, não tem a limusine e o que tem são MOBs. Então, na hora de escolher, tem que racionalizar os recursos. Os recursos que tem são esses.
Então você tem que otimizar, saber onde põe. Né? Por que não mandaram os móveis para os comandantes operacionais e mandaram as viaturas grandes para as unidades? Eu não consigo entender isso. Porque o comandante operacional é mais importante, é um ser humano mais importante, né? Ele não pode andar de mob. Agora os 3 guardas que estão fazendo a DEAC escolar pode. Ficar lá, desembarca, embarca naquele carrinho, lá o pessoal chama de Kinder Ovo, né? Não tem sentido isso, não tem lógica. Aí levamos isso para o secretário, nesses termos, inclusive. Né? E aí ele também falou para o comando para reestudar essa distribuição aí, para ver se, assim, porque é possível reorganizar. Eu acho que deveria colocar esses móveis, né, aqueles pontos que a viatura fica a maior parte do dia parado. Assim, né? Primeiro, são 20. Então vamos lá, tem 5 comandos operacionais, cada um recebeu uma viatura grande. Devolve as 5 viaturas grandes e manda os 5 móveis para lá. Já resolve 5. O seu problema que era 20 passou a ser só 15. Exato. Aí esses 15 vê quais são os lugares que vai rodar menos, que tem o apoio está mais perto, e etc. Coloca nesses lugares. Justo. Né? Viatura que fica muito tempo parada. Né? Então, eu lá no Parque do Ibirapuera tem aquelas viaturas elétricas, não tem? Isso. Tem uma viatura elétrica lá que é menor que o Mob. É o Smart. Isso, é o Smart. Pois lá ela funciona. Né? Não sei nem se foi viatura para lá, porque lá é ambiental, é outra coisa. Nem estou sugerindo isso necessariamente. Mas o que eu estou dando é que existem alternativas melhores do que mandar Mob para Guaianazes, para o Jaçanã Tremembé, para Santana. Uma outra coisa que, nessa coisa de viatura, porque assim, recebe viatura nova, fica todo mundo contente, todo mundo feliz, comemorando, legal, ótimo, mas as perguntas que eu fiz lá, essas viaturas, elas são lotes, então sim, cada tipo de viatura lá é uma empresa diferente que ganhou licitação, tá certo? Legal, só uma das empresas é de Cajamar e a outra é de Ribeirão Preto. E aí a pergunta que eu fiz é a seguinte: quando tiver que fazer manutenção dessas viaturas, para onde elas serão levadas? Vai ter que ir com a viatura lá? Aí o secretário falou, não, eles têm guincho e tal. Eu falei, mas o problema não é a viatura que quebrou. Isso, ok, vem o guincho, mas quando tiver que trocar o óleo, uma pastilha de freio, vai trocar em Cajamar, em Ribeirão Preto? Não, furar o pneu o cara troca, né? Não, o step, mas o step não vai rodar furado. Sim. Onde é que vai? Aí outra pergunta. Essas viaturas, elas precisam ser lavadas. Onde é que lava? Quais são os pontos de lavagem das viaturas? Porque não foi um manualzinho dentro da viatura. Sabe, ó, essa viatura é da empresa tal, o ponto de lavagem é em tal lugar, em caso de manutenção ela tem que ser direcionada para tal lugar, não tem isso. Aí, quem é que vai ficar responsável? Aí fica o guarda respondendo, memorando, porque a viatura está suja e pagando, e a prefeitura pagando para a viatura ser limpa. Porque uma das reclamações que a gente tinha do contrato atual é que só tem um ponto de lavagem na cidade. Aí o cara tinha que sair lá de Parelheiros para vir lavar a viatura na Vila Maria, que é uma coisa que não tem sentido, aí não vem e tal, essa coisa. Então isso é um outro questionamento que o comando da guarda vai ter que responder. Né? Onde é que, assim, responder no sentido de informar para o efetivo onde é que lava e tal. Aí saiu lá o inspetor Wellington e o inspetor Rocha, que participaram da reunião, saíram com as tarefinhas lá de encaminhar esse negócio aí, né? Essa coisa. O que mais que nós tivemos na reunião lá da secretaria? Nós né? tratamos alguns casos pontuais, por exemplo, aquela ação da Maria das Graças, que inclusive a Cristina Stadler me mandou um e-mail hoje, tá? Ela já marcou uma reunião às 14 horas do dia 2 para tratar desses casos pontuais que passa pela DRH, né? Inclusive uma crítica que eu fiz muito forte foi porque uma unidade da Zona Norte, se é Casa Verde, que é Casa Verde, ela fez uma consulta, assim, totalmente absurda para a DRH. Clóvis, você sabe o que eu não entendo? Eu acho que os chefes olham para a DRH como o chefe deles. É uma unidade administrativa da secretaria, que não tem nada a ver com a Guarda Civil, melhor, só faz o recurso humano da Guarda Civil. Os chefes às vezes não querem ter autonomia de decidir, aí o que ele faz? Ele usa a DRH como uma muletinha e vai lá e encaminha um pedido para a DRH. Mas ele encaminhou o pedido mais absurdo do mundo, que está regulamentado pela portaria 61. O servidor foi lá, pegou um afastamento previsto em lei, uma licença gala.
né? Então ficou afastado alguns dias e tal, voltou e foi lá pedir a folga dele do mensal, que é de horas excedentes. Né? Aí, não só não concederam as horas excedentes para ele, ainda como teve um desconto lá no banco de horas extras, que eu não sei de onde saiu. Então, eu quero pegar o gancho, que até estou aqui com nossa cartilhinha, para ver que eu sei que foi feita a conselho, ele foi perguntar para o RH se dava folga ou se não dava folga. Se dava ou se não dava. E assim, primeiro, não tinha que perguntar para ninguém, porque está na regra. Né? O que eu mais vejo é guarda respondendo aí comunicado disciplinar por não estar em dia com leis, decretos e coisas que digam a respeito à sua função. Aí o chefe da unidade, eu vou ler aqui, artigo 3º da portaria 61. A escala diária deve ser cumprida de segunda a sexta-feira, excluído o final de semana, observando-se ainda os feriados e pontos facultativos. Aí o inciso 1º, a quantidade mensal de horas trabalhadas pelos GCM submetidos à escala de plantão ou a outras formas se houver, deve ser equiparada à quantidade trabalhada pelos GCM submetidos à escala diária, havendo horas excedentes e a fim de compensá-las, mensalmente serão concedidas folgas aos GCM submetidos à escala de plantão. Ok? Isso é o conceito de horas excedentes. Isso. Aí o inciso 2º, os afastamentos previstos em lei, licença gala é um afastamento previsto em lei? Absolutamente. Então está lá na lei dizendo, ó, licença gala, previsto, né? Uhum. Em lei, não prejudicarão a contagem de horas previstas no inciso anterior. Existe possibilidade de ter alguma dúvida nesse assunto? Eu acho que não. Nenhuma. Então por que tem que perguntar para o RH? Eu vou dizer por quê. É o medo de tomar decisão. É o medo de tomar decisão. Ou às vezes é achar, isso é demais para o guarda. Cumprir a lei, quando é benefício, é demais para o guarda. Esse é o problema. Aí vão e mandam pergunta lá para o RH. Aí pior, perguntar errado. Porque isso. a pergunta que deveria, melhor, não deveria, a pergunta que poderia ser feita, mas não deveria, era o seguinte: olha, o guarda civil gozou pelo afastamento de licença por casamento. Ele tem direito a horas excedentes? Que é a folga de horas excedentes? Mas não, a pergunta que fizeram foi: ele saiu de afastamento por casamento, ele tem direito a banco de horas? Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Aí, isso foi o primeiro dos erros, mas o segundo dos erros partiu da DRH. Porque a DRH tem a diretora lá, mandou para o jurídico lá que faz o pagamento. O jurídico do DRH que faz o pagamento, né? Não é assessoria jurídica, é o jurídico que faz o pagamento. Você tá ironizando, né? A servidora jurídica lá que faz o pagamento do DRH. Perguntando para ela assim, aí a resposta dela: não, ele não trabalhou, ele não tem direito a nem acréscimo nem decréscimo do banco de horas, porque ele não trabalhou, né? Ou seja, ela não conhece a portaria 61, né? Isso é grave. E deu a resposta. Qual que foi a minha reclamação lá, a nossa reclamação institucional na secretaria? Primeiro, ela não é competente para dar esse parecer. Se a unidade está fazendo um parecer de consulta normativa, é a assessoria jurídica que tem que dar o parecer. Né? A DRH pode até falar assim, olha, o expediente transita aqui assim porque tem protocolo, porque tem isso e tem aquilo. Mas não tem um funcionário do DRH que seja um procurador para dar esse parecer. Então, se veio a dúvida de fora e dúvida é realmente pertinente à interpretação da legislação, assessoria jurídica. Se fosse isso, estava perfeito. Mas assim, para qualquer ser humano guarda civil, eu li aqui, deixa alguma dúvida de interpretação isso? Tem possibilidade de ter dúvida? Então. Não tem possibilidade de ter dúvida. Né? Mas de qualquer maneira foi. A RH, primeiro, a pessoa não era competente para dar esse parecer. Segundo, a resposta foi errada. Né? Aí, mandou de volta para a unidade, o que a unidade fez? Tirou a área do servidor, né? Obviamente. A única coisa nesse caso aqui da licença é que nesse período de 8 dias, o servidor tem que ser considerado diarista. Sim, esses 8 dias, exatamente, conta pela jornada diária e o restante do mês conta pelo plantão. Soma e faz a compensação. Se der diferença, faz a compensação. É só isso. Mas Mas não foi o único problema dessa unidade não, viu? Porque, olha só, vamos supor que você trabalha no período noturno, das 18 às 6, certo? Tá ficando cumprido a culpa dele, viu? Aí, no seu turno, tem uma pessoa que faz o recadastramento anual, tem uma pessoa lá. Sim. Só que no mês que você fez aniversário, a pessoa está de férias. E só tem um ser humano, se ele não tá, fecha, né? O que o servidor fez? O servidor foi lá trabalhar o mês inteiro e tal, aí chegou no último dia do mês, que era o último dia que ele ia fazer o cadastramento, senão ele ia ficar com o vencimento suspenso, o que ele falou? Olha,
eu preciso fazer o recadastramento. O encarregado de plantão dele falou correto, falou, olha, aguarda, você vai sair 6 horas da manhã, fica um pouquinho mais aí, espera o colega do dia que faz, chegar que ele faz o recadastramento. Aí beleza, ele ficou lá 1h30, esperando o colega do dia chegar. O colega do dia chegou, fez, lançou, não teve o vencimento suspenso. Mas como ele passou 1h30 da jornada, o que ele fez? Pediu o banco de horas. Sim. Qual foi o despacho que deram para ele? Que o recadastramento era interesse dele. Não da administração pública. Não da administração. Mas era uma obrigação? Não, ele era obrigado a fazer? Foi ele que escreveu o diabo do decreto lá, falando que eu tenho que me recadastrar todo ano. Né? Disponibilizaram gente já para fazer o negócio para ele? Não disponibilizaram, né? Pois então, assim. Não, mas quando é para conceder, o povo é rigorosíssimo na regra. Quando é para cobrar, e assim, só voltar, o chefe da unidade não está em dia com leis, decretos, portanto, ele está lá, né? Vamos ver o que o comandante operacional, que medida que toma no caso desses. Você já está mudando os assuntos aí, né? Ainda tem assunto. Bom, o nosso último assunto, que eu acho que é uma notícia bem legal, tem mais coisa da reunião que nós não falamos, que o Zeca está acelerando a gente aqui, mas o que faltar a gente fala Ah, sim, tem uma coisa, nós cobramos o decreto do prêmio de desempenho. Né? O decreto do prêmio de desempenho já está ok, inclusive é esse número que está aparecendo aqui, você pode acompanhar pela internet, o decreto está andando, né? Isso está tranquilo. Não, a gente comprou também o aumento da DA, que está na pauta da reunião. Tá. Agora uma coisa, até pessoal do concurso, nós falamos sobre a possibilidade de chamar a gente que ainda está nesse concurso para repor o pessoal que não foi chamado e tal. O procurador do município estava lá na reunião, ele falou com todas as letras que do ponto de vista da administração o entendimento é que esse concurso já acabou, que não pode chamar mais ninguém. Que eles inclusive estudaram todas as possibilidades para ver se haveria essa possibilidade e que isso barraria no Tribunal de Contas do município, então portanto no entendimento deles este concurso, a administração não irá chamar mais ninguém. Inclusive pelo risco, né, da administração chamar e ter problema no Tribunal de Contas e depois dispensar o pessoal e tal, algumas coisas assim. Então, do ponto de vista administrativo, político, não existe essa possibilidade mais. Esse é o ponto final. É o ponto final realmente. O pessoal tinha vindo aqui, conversado comigo, eu me comprometi de levar o assunto, levei o assunto e aqui está a resposta. Vamos falar do plano de saúde? Vamos. Nós fechamos, nós vamos assinar o contrato essa semana e aí a partir do comecinho de outubro nós vamos disponibilizar para os nossos associados e familiares, né, um plano de saúde. Né? É um plano de saúde que ele é regional, ele é na capital e na Grande São Paulo, né, não é nacional, mas a gente negociou e conseguimos que seja um plano de saúde que vai custar R$ 140 por pessoa, independente da idade. Exato. Independente da idade. Então, essa é uma demanda que as pessoas sempre pediam para a gente e tal. Né? Quem poderá adquirir esse plano de saúde? O guarda, né? O guarda, ele pode adquirir para ele. Cônjuges. Cônjuge. Não é cônjuges. Alguns casos. Cônjuge, né? Pros filhos, né? Pros filhos, pros netos, se tiver, e pros pais. Né? Então, só que uma coisa que ficar claro, a fatura, a responsabilidade é do guarda titular, não vai vir lá o boleto para o pai pagar, para o filho pagar, vai vir tudo no nome do guarda, né? Só para avisar, mas assim, é um preço bastante bom, né? Não é o... Zeca tá bravo pela viatura. Tem uma viatura passando aqui no fundo. Então assim, a partir do comecinho de outubro a gente vai estar disponibilizado, estamos fazendo os ajustes, porque tem que ver coisa de emissão de boleto, tem aquela burocracia que tem que ser feita, né? Mas é uma demanda que tinha muito tempo e a gente pesquisou, foi atrás, até achar um parceiro que oferecesse um serviço bom e num preço acessível. Uma coisa que fosse responsável, que não ficasse ônus para o sindicato, né? Enfim, nesse sentido. Então, para você que sempre demandou isso da gente, terá essa disponibilidade. Biosaúde, o nome do plano de saúde. Né? E também estará disponível aquela coisa da assistência funeral,
né? Para pessoas que não são cobertas. Isso, para as pessoas que não são cobertas, que é o filho acima de 18 anos, o pai, a mãe, o sogro, às vezes muitos guardas falam, eu queria comprar para minha mãe, né, ter seguro e tal, então terá essa disponibilidade. Aí é um valor anual, né? Então será um valor anual R$ 150 por ano, né? Então paga uma vez no ano, vale pro ano todo, vai ser renovado no vale ano. Assim, né? Então nós estamos agregando esses dois serviços aí ao nosso portfólio aí de coisas que a gente oferece para os nossos associados. Tá? Só um detalhe, viu? A contratação do plano de saúde, bem como do auxílio funeral, está vinculada à associação. Se você não for sindicalizado, para quem é sócio do sindicato. Né? O povo até já sabe disso, não precisa falar, né? Bom, vamos agora então, para fechar nosso programa, vamos para as perguntas. Que apagou a tela ali, né? Vamos para a nossa pergunta do... Então, o Caetano, né? O Wesley Caetano, ele está perguntando, ele quer saber do sindicato até onde é legal o apoio do GCM nas operações da Receita Federal na região do Brás. Bom, você que está no fim da PUC, né? Mesmo, né? Bom, Wesley, o que eu vou te recomendar? Motive. Faça um relatório para o seu chefe, porque assim, é difícil eu falar sem eu conhecer no local o que acontece lá. Só tem agente da Receita Federal ou tem interesse municipal nessa operação? Se tem interesse municipal, não há ilegalidade. Né? Agora, na dúvida, eu não sei como funciona, sabe o que eu vou falar para você, Caetano? Motive, faça um relatório para o seu chefe de uma linha. Existe qual a legalidade, qual o suporte, qual o amparo jurídico para a operação que está sendo feita. Então, ele vai ter que tirar a pode resposta. ser uma parceria, pode ser um convênio. Pode ser um pedido de apoio, tem uma infinidade, pode ser uma determinação judicial, tem um monte de coisa. Não tem um problema por si só nisso, é um problema fazer isso. Não, pelo contrário. Mas de qualquer forma, um relatório de 2 linhas, solicito saber a motivação, a fundamentação, a legalidade do apoio. No final ele vai ter que dar a resposta e vai estar respondido. E a Mara Marta, ela pergunta assim, olá Márcia e Carlão, cadê o Clóvis? Tô aqui, mano, tô aqui. Não, na verdade, ela está perguntando pelo programa da semana passada, que não estava, foi a semana de aniversário da minha filha, né, que ela faz aniversário no dia 15 de setembro, e aí nós fomos pro Beto Carreiro lá. Curtiu um pouquinho. Pagar para ficar na fila. Como tem fila naquele lugar. 3 vezes, muito bom. Legal e tal, mas já fila. Curta, comente, compartilhe, siga-me no Instagram. Se inscreva, tem Instagram agora, né? Instagram é siga-me, se inscreva no canal, dê o like, dê o sininho e filice ao sindicato, né? Filice ao sindicato, principalmente você que sempre ficou falando de plano de saúde, não sei o quê. Então é mais uma razão para você se filiar, além de todas as outras da luta, da organização, da batalha, de todas as coisas. Grande abraço, meus amigos, minhas amigas. Até o próximo programa. Até a próxima semana. Tem gente aqui no estúdio. Falou, pessoal. Eita, caiu o estúdio. Você entende por que eu falo para não fazer?